O tempo está estranho? Que as horas não correm mais do mesmo jeito? Você olha para o calendário e não reconhece o ano em que vivemos. Algo mudou. Não nas leis da física, mas na alma do mundo. Há um silêncio pesado que não é paz. É a ausência de Deus onde ele costumava estar. Você percebe a mudança no olhar das pessoas que ama. Uma frieza sutil. Uma indiferença que dói no fundo da sua espinha. Você acorda às 3 da manhã com uma angústia que não tem nome, sabendo que algo terrível, mas invisível, está se desenrolando bem debaixo do seu nariz. A tragédia que aconteceu não foi um evento explosivo. Aconteceu às 05h33 da manhã da alma humana, quando o sol espiritual não nasceu mais. Pare e seja honesto consigo mesmo. Talvez você esteja rezando menos. As orações parecem secas, vazias, uma obrigação esquecida. Aquele fervor que mantinha sua casa de pé, que protegia sua família, ele se esvaiu como fumaça. Talvez você olhe para seus filhos e veja a fé deles escorrendo pelos dedos, seduzidos por telas e promessas ocas de felicidade instantânea. Sua família, antes unida pela força da Eucaristia, agora está distante, cada um em sua ilha de solidão digital. Você tenta falar sobre Deus, mas a resposta é um olhar vazio, um silêncio constrangedor que grita mais alto que qualquer blasfêmia. Essa dor que você sente, essa sensação de que a muralha de proteção desmoronou, não é imaginação. É real. É o barulho do mundo invadindo o santuário do seu lar. É o sinal de que a visão mais sombria de Padre Pio de Pietrelcina não é uma profecia futura, mas a sua realidade de hoje. Ele viu o tempo em que a igreja seria atacada não por inimigos externos, mas pela erosão interna, a destruição pelo tédio, a aniquilação pela distração. O que Padre Pio viu foi a inversão sutil, mas total, de todos os valores sagrados. Não foi o fogo que destruiu o templo, mas a umidade fria da indiferença que apodreceu as fundações. Olhe ao redor. A confusão é a nova ordem. Ninguém mais sabe o que é certo, o que é errado. A bússola moral que guiou a civilização por milênios foi jogada ao mar. E o pior, as pessoas que deveriam ser nossas guias, muitas delas, estão tão perdidas quanto nós. Elas balbuciam palavras vazias em púlpitos vazios, enquanto o rebanho se dispersa nas montanhas, procurando um refúgio que parece não existir mais. A promessa da modernidade era de paz e prosperidade. Mas o que colhemos é ansiedade generalizada e um vazio existencial que nem todo o consumo do mundo consegue preencher. Você se sente isolado na sua crença, certo? Como um farol que tenta acender sua luz em meio a uma névoa densa, que sufoca até o último resquício de luz divina. Essa névoa, a que chamamos de normalidade, é o anticristo da apatia que Padre Pio temia. Ele sabia que o ataque final do inimigo não seria com fogo e enxofre, mas com a perda da identidade, com a diluição da verdade em um oceano de opiniões irrelevantes. Estamos vivendo o que ele previu como a grande prova. E se você não entender a natureza dessa prova, você será consumido por ela. Agora preste atenção, porque isso muda tudo. Se você sair agora, você vai perder a parte mais importante. Padre Pio nos alertou que o sinal mais claro de que o tempo havia chegado seria a dificuldade em discernir o certo do errado. O caos mental. O pânico disfarçado de progresso. Você liga o noticiário e é bombardeado por contradições. A própria realidade parece se curvar. O que ontem era óbvio, hoje é motivo de debate e vergonha. Isso não é acidental. É uma estratégia de guerra. O inimigo não quer que você o odeie. Ele quer que você esteja confuso demais para lutar. A confusão é a arma. Ela paralisa. Ela nos faz duvidar de tudo o que aprendemos de joelhos, em casa, com a nossa avó. Ela nos faz questionar se Deus realmente se importa com os pequenos detalhes da nossa vida. Ela nos afasta da Eucaristia, fazendo-a parecer apenas um ritual antigo, bonito mas ultrapassado. Padre Pio chorou por essa perda de reverência. Ele viu a mesa do Senhor sendo tratada com indiferença e sabia que quando o corpo de Cristo não é mais o centro da sua vida se torna o vazio. É por isso que sua família está em crise.
É por isso que seu casamento parece estar sob ataque constante. É por isso que a alegria pura, aquela que vinha da simplicidade da fé, foi substituída por uma busca frenética por prazeres efêmeros. O mundo está em choque. Mas o choque não é causado por um meteoro. O choque é causado pela ausência de Deus que a confusão instalou em cada esquina. Os demônios não estão mais se escondendo. Eles estão passeando abertamente, vestindo ternos, ditando tendências, escrevendo leis. E a única defesa contra eles, a que Padre Pio nos ensinou com sua vida, está sendo negligenciada. Você sente que está perdendo a guerra? Você sente que seus esforços para manter a fé em sua casa são insuficientes? Não é você que está fraco. É o mundo que está envenenado. O padre de Pietrelcina nos deu uma chave de leitura para este tempo de caos. Ele disse que o maior perigo seria a perda da vigilância. Acreditarmos que a paz que sentimos é duradoura. E é aqui que entramos na segunda fase da visão dele, a fase da confusão generalizada, onde a verdade é um mero acessório e a mentira tem status de doutrina. E isso, meu amigo, já está acontecendo. É a tragédia silenciosa. O medo que você sente não é sobre o futuro distante. É sobre o presente imediato. O medo de que você, sem perceber, já tenha se acostumado ao mundo sem Deus. O medo de que seus filhos considerem a fé uma relíquia, algo que pertence ao passado, mas não ao futuro deles. Padre Pio viu essa indiferença como o maior insulto ao sacrifício de Cristo. Ele viu que a humanidade, na sua arrogância, diria a Deus: não precisamos de ti, podemos nos salvar sozinhos. E o céu responderia com o silêncio. Um silêncio que para nós parece abandono, mas que na verdade é o respeito à nossa escolha de afastamento. O respeito à nossa liberdade. O que fazer quando a própria igreja parece dividida? O que fazer quando as notícias nos incitam ao pânico ou à apatia? O santo dos estigmas nos deu a resposta em 3 passos simples, mas dolorosos. 3 passos que exigem coragem de leão, mas que garantem a sobrevivência da sua alma e da sua família neste deserto espiritual. É crucial que você compreenda a magnitude da batalha. Ela não é política nem econômica. É uma guerra de almas. Uma guerra onde o prêmio é a sua eternidade. E a primeira linha de defesa, segundo Padre Pio, está em algo que quase ninguém mais pratica, algo que ele considerava mais poderoso que qualquer bomba atômica. A confusão que vemos no mundo, o ataque constante à inocência, a derrubada dos pilares da moralidade, tudo isso é calculado para nos levar ao desespero. E o desespero é a porta de entrada para a desistência. Mas Padre Pio nos viu. Ele rezou por nós que viveríamos neste tempo de trevas. E ele deixou a promessa: quem resistir com a armadura certa, verá a luz. A tragédia da 0533 é reversível, mas exige uma reação imediata. Ela exige que você pare de fingir que está tudo bem. Exige que você encare a realidade da sua própria vida espiritual e da sua família. Você precisa de um choque. E é exatamente isso que a visão de Padre Pio nos proporciona. Um choque de realidade que nos tira da letargia. O que o santo viu, e que agora se manifesta, é que o mundo preferiu o conforto da mentira à dureza da verdade. E essa preferência é o motor da confusão. Lembre-se, o inimigo não quer que você o veja. Ele quer que você pense que o caos é normal, que a ansiedade é apenas um efeito colateral da vida moderna. Mas não é. É um sintoma de um ataque espiritual em massa que só pode ser repelido com a mais simples e poderosa das armas. E essa arma ele revelou a seus filhos espirituais. Estamos prestes a mergulhar nos detalhes dessa defesa. Não ouse desviar o olhar. Padre Pio, ele não viu o futuro como um mapa frio de datas. Ele viu a alma humana se contorcendo, se desligando da fonte. Ele nos deixou um plano de batalha que é de uma simplicidade quase ofensiva para a nossa mentalidade moderna, viciada em complexidade. A primeira linha de defesa, a muralha que ele ergueu contra as trevas que ele sentia chegarem, é o rosário. Não é um acessório de moda. Não é um mantra vazio para acalmar a ansiedade superficial. É o chicote contra a mentira.
É a corrente que nos prende à mãe que o inferno mais teme. Você tem rezado o rosário? Não o rosário apressado, engolido no trânsito. Falo da oração meditada, da contemplação dos mistérios que são a própria história de nossa salvação. Se o mundo está se desintegrando em pedaços na sua frente, é porque as pessoas soltaram essa corrente. Você precisa entender o terror que o demônio tem dessa oração. Ele não teme o seu diploma nem o seu dinheiro. Ele teme a humildade que se ajoelha e repete: Ave Maria. Quando você pega o rosário, você está declarando guerra. Está dizendo ao caos: você não entra na minha casa, você não toca nos meus filhos, mas só rezar não basta. A oração é o escudo, mas precisamos da munição. O segundo pilar da defesa que o santo de Pietrelcina nos ensinou é o sacramento da confissão e a Eucaristia frequente. Pense bem. O inimigo não precisa que você caia em pecados grandes e visíveis. Ele precisa apenas que você se acostume com os pequenos. Que você normalize a tibieza. Que você se sinta limpo o suficiente. A tibieza é a temperatura ideal para o veneno espiritual prosperar. É a névoa que faz você esquecer a urgência da salvação. Talvez você esteja há meses, até anos, adiando aquela confissão. Você diz que está muito ocupado. O Padre Pio diria que você está sendo tolo. Você está saindo para a batalha sem armadura. O demônio não precisa lutar contra você. Ele precisa apenas que você se sinta sujo e indigno de buscar o perdão. A Eucaristia. O corpo, o sangue, a alma e a divindade. O próprio Deus, presente na sua boca. O alimento que sustenta o peregrino no deserto que se tornou este mundo. Você tem tratado a missa como um compromisso social? Você tem assistido de longe, distraído, olhando o celular? Se você sair agora, você perderá a chave que destranca a porta da sobrevivência espiritual. O que o Padre Pio viu era a dessacralização, o esvaziamento do que é sagrado. O homem moderno, autossuficiente, que não acredita mais que a hóstia branca é o criador do universo. E essa descrença é a vitória silenciosa do inimigo. Ele nos implorava: comunguem, comunguem com frequência e bem. Porque a graça que recebemos na Eucaristia não é só para nós. Ela irradia. Ela protege sua casa. Ela purifica o ambiente de trabalho. Ela é o antídoto contra o veneno da desesperança que se espalha pelas notícias e pelas redes sociais. Agora preste atenção, porque isso muda tudo na sua leitura sobre o tempo atual. Padre Pio tinha um senso visceral do que estava por vir. Ele sabia que o ataque não seria apenas moral, mas psicológico. O demônio nos tenta a partir da nossa fraqueza, mas ele nos destrói pela nossa solidão e pela nossa confusão mental. Olhe ao redor. Você está confuso? Você sente que as notícias se contradizem, que os fatos são líquidos, que a verdade se dissolve a cada hora? Este é o caos que ele previu. O inimigo opera no barulho. Ele não quer que você tenha silêncio para ouvir a voz de Deus. Ele quer o ruído constante, a distração infinita, o algoritmo que te prende na tela. A distração não é inocente. É uma arma de guerra. Pio nos ensinou que a virtude mais importante para esse tempo não é a caridade em grandes gestos, embora seja essencial, mas a vigilância. Estar sóbrio, estar alerta. Trancar a porta do coração contra as sugestões sutis do desânimo e da crítica destrutiva. O demônio não vem com chifres e tridentes. Ele vem como um comentarista cínico na sua mente, sussurrando: é inútil, não adianta rezar, você é fraco demais, Deus não te ouve. Ele usa a sua própria história de falhas contra você. Padre Pio, que conhecia o toque frio da tentação como ninguém, nos deu a tática: reze, espere e não se preocupe. O não se preocupe não é ignorância passiva. É a entrega ativa, a certeza de que Deus é soberano mesmo quando o mundo parece estar pegando fogo. É a paz que o mundo não pode dar e que o mundo tenta roubar de você a cada notificação. Você deve ter notado que a inveja e a crítica se tornaram a moeda social. As pessoas não suportam mais ver o bem no outro. O veneno da comparação e da fofoca destrói comunidades e famílias de dentro para fora.
Esse é o fogo cruzado que Padre Pio viu. A dissolução dos laços mais sagrados. O lar, que deveria ser um pequeno santuário, se transformou muitas vezes em uma estação de rádio de ideologias contraditórias. Pais e filhos não falam mais a mesma língua da fé. O silêncio da oração familiar foi substituído pelo ruído dos eletrônicos e pela dissonância das agendas pessoais. Se você está sentindo essa distância, se você está lutando para manter a fé acesa no seu próprio lar, saiba que você não está sozinho. Você está vivendo exatamente o cenário que foi desenhado por forças que querem a sua destruição. Mas a batalha não está perdida. Pelo contrário, estamos na hora da escolha final. A escolha de Pio era sempre radical, nunca morna. Ele nos pedia a obediência à Igreja e a fidelidade à tradição. Em um tempo onde a confusão doutrinária é vendida como modernidade e a fé sólida é chamada de rigidez, essa fidelidade é um ato de coragem suprema. Se você sair agora, vai perder a parte mais importante, a profecia que define o seu papel nesta guerra. O que o santo nos ensinou sobre o tempo da purificação? Ele ensinou que Deus permite a provação para separar o trigo do joio. A confusão serve para testar a base da sua fé. O que você fará quando a pressão for máxima? Você seguirá a multidão ou agarrará o catecismo e o rosário? Padre Pio viu que muitos abandonariam a fé não por perseguição física, mas por tedioso abandono. Pelo tédio de ter que lutar, pela preguiça de ter que rezar, pelo conforto de se encaixar no mundo. Ele nos preparou para sermos o pequeno rebanho. E o que é esse pequeno rebanho? Não é uma elite arrogante. É o grupo de almas que, apesar de suas fraquezas, decide que a verdade vale mais que a paz terrena, que Deus vale mais que a aceitação social, que a missa de domingo vale mais que o descanso ou o esporte. Você é chamado a ser a luz em uma escuridão que tenta parecer inofensiva. O maior engano do nosso tempo, segundo o que podemos inferir das visões de Pio, não é a maldade explícita, mas a banalização do mal. É o mal que se veste de tolerância, de ciência, de progresso. É a voz que diz: não há nada de errado em nada disso. Não seja extremista. E essa voz tenta silenciar o último baluarte, a consciência. Ele nos ensinou a ter uma consciência límpida, purificada pela confissão frequente. Porque quando o mundo inteiro estiver gritando uma mentira, a sua consciência purificada será a única bússola que aponta para o norte, para Cristo. Se a sua consciência estiver poluída, você será arrastado pela correnteza da cultura dominante. A santidade, para Padre Pio, não era um luxo para poucos. Era uma necessidade militar. Pense na sua rotina. Onde está o tempo de Deus? Onde está o tempo de leitura espiritual? Estamos absorvendo tantas informações inúteis todos os dias que a nossa alma está anêmica. Estamos viciados no drama e na superficialidade, e por isso a voz de Deus se torna inaudível. Pio clamava pela oração incessante, mas sabia que a oração sem ação é vazia. A ação que ele exigia era a correção fraterna feita com caridade, mas sem medo. Em um mundo onde falar a verdade é o novo pecado capital, ele nos lembra que o silêncio diante do erro é cúmplice. Seu trabalho, sua vocação, seu casamento, tudo isso é um campo de batalha. O demônio não quer apenas a sua alma no fim da vida. Ele quer a sua eficácia e sua paz hoje. Ele quer destruir a sua vocação para que você não produza frutos para Deus. Se você parou de lutar pelo seu casamento, se você parou de lutar pela alma dos seus filhos, você está cedendo terreno no meio da guerra. Padre Pio nos lembra que o maior milagre não é a cura de uma doença, mas a perseverança na fé em tempos de crise. A perseverança é o milagre que Deus espera de você agora. Agora preste atenção, porque a revelação final de Pio toca o cerne da sua responsabilidade. O santo previu um tempo onde o amor seria frio. Não o ódio explícito, mas a indiferença gélida. Onde as pessoas estariam tão autocentradas que a dor do próximo seria apenas um post de rede social, a ser ignorado ou comentado brevemente.
Esse esfriamento é o sinal de que a noite se aproxima. E como combatê-lo? Com a caridade heróica. Não a caridade de dar o que sobra, mas a caridade de dar o que custa. De sacrificar seu tempo, sua reputação, seu conforto pelo bem da alma do outro. Essa é a única forma de provar que a fé é real. Padre Pio nos ensinou que a nossa fé deve ser visível, não ostensiva, mas manifestada na paciência diante da injustiça, na bondade diante da ofensa, na firmeza diante da tentação. A sua vida tem que ser um testemunho tão eloquente que não precise de palavras, mas ele também nos alertou. O mundo odeia o testemunho. Você será ridicularizado. Você será excluído. Você será chamado de atrasado, de radical, de fanático. E é exatamente aí que você saberá que está no caminho certo. O conforto é o grande inimigo da santidade. Você está muito confortável? Você não está sendo desafiado por sua fé? Então você precisa se perguntar se está realmente vivendo a defesa que o Padre Pio nos legou, ou se você se rendeu silenciosamente ao espírito do tempo. A armadilha mais sutil é o desânimo. O sentimento de que somos poucos, não podemos fazer nada. Essa é uma mentira direta do inferno. Deus não precisa de números. Ele precisa de fidelidade. Ele precisa de um coração que diga: eu estou aqui, Senhor. Use-me. Se o mundo está mais escuro, a sua pequena vela de fé tem o poder de iluminar um círculo maior. E aqui chegamos ao clímax profético, a visão da necessidade de purificação. Padre Pio viu a necessidade de uma limpeza profunda na igreja e no mundo. Não para castigar, mas para salvar o que pode ser salvo. Essa purificação se manifesta hoje na dor, na incerteza, na perda de seguranças que antes pareciam inabaláveis. A segurança financeira, a segurança social, a própria segurança das instituições. Ele nos ensinou a abraçar a cruz, a aceitar o sofrimento como moeda de redenção. Você tem fugido do sofrimento? Você tem buscado o hedonismo e a facilidade a todo custo? O tempo de Padre Pio nos lembra que a dor, quando unida à cruz de Cristo, tem valor infinito. Se você está sofrendo agora, você está em um momento de poder espiritual incalculável. Não o desperdice em autopiedade. Use-o como oferta. O que o santo nos diria hoje, vendo essa torrente de ansiedade e medo que inunda as almas? Ele diria: vocês estão olhando para o lugar errado. Olhem para o Calvário. A batalha já foi vencida. Vocês só precisam permanecer de pé até o fim. Mas permanecer de pé exige preparação constante. Exige que você se discipline, que você diga não ao que é fácil, e sim ao que é santo. Exige que você faça a sua oração matinal antes de pegar o celular. Que você dedique um tempo fixo à leitura da Bíblia, mesmo que sejam apenas 10 minutos. A santidade é feita de pequenos sims e nãos diários. Estamos vivendo o tempo onde a linha entre o bem e o mal foi apagada. Onde o relativismo moral é a doutrina oficial do mundo. Onde a verdade é o que eu sinto, e não o que Deus revelou. Padre Pio nos deu o antídoto, a humildade radical. Reconhecer que somos pecadores, que dependemos de Deus para tudo, e que a nossa razão é falível sem a luz da fé. A arrogância intelectual é o caminho mais rápido para a apostasia. Muitos cairão, não por falta de inteligência, mas por excesso de orgulho. Se você está sentindo que essa mensagem é um chamado direto para você, não ignore. O Espírito Santo está usando esta urgência para sacudir a sua alma do sono. Compartilhe esta defesa, não por nós, mas pelas almas que estão dormindo em seus lares, anestesiadas pelo mundo, achando que está tudo bem. A missão de Padre Pio para você é agora: ser um farol. Seja a pessoa que não se dobra. Seja a família que reza em voz alta. Seja o amigo que tem a coragem de falar sobre o essencial, mesmo que isso custe a popularidade. O tempo do anonimato espiritual acabou. Você não pode mais ser um católico de armário, que tem vergonha de sua fé no trabalho ou na escola. O mundo precisa ver o contraste.
O mundo precisa ver a paz que você tem, mesmo em meio ao caos que eles estão vivendo. Lembre-se da regra de ouro do Padre Pio. Onde há dúvida, não há Deus. Se a sua alma está cheia de dúvidas sobre a fé, sobre a igreja, sobre a moral, volte aos fundamentos. Volte ao catecismo, volte à confissão. A clareza só virá com a purificação. Estamos no momento da grande colheita, tanto para o bem quanto para o mal. O que você está plantando com suas horas, com suas palavras, com suas escolhas de consumo e entretenimento? Cada escolha que você faz hoje está preparando você para o confronto final. O mundo quer te convencer de que a luta é política, econômica ou ambiental. O Padre Pio nos ensina que a luta é e sempre foi pela sua alma. E o campo de batalha é o seu coração. Se você ainda está aqui é porque você tem a coragem de enfrentar a verdade. O Padre Pio viu esse tempo. Você está vivendo nele. Agora a escolha é sua. A verdadeira tragédia não é o que o mundo fará, mas o que você deixará de fazer. A sua resposta ao caos deve ser o silêncio da oração, a força da Eucaristia e a humildade de quem sabe que depende da graça de Deus a cada instante. Não se desespere com o tamanho da escuridão. Concentre-se no tamanho da sua fé. A profecia de Padre Pio não é um conto de terror. É um manual de sobrevivência, um convite à santidade heróica. Aceite o convite. Vista a armadura. Levante o rosário. A batalha já começou e você é chamado a ser a linha de frente. Permaneça fiel até o fim. Padre Pio viu esse tempo. Você está vivendo nele. Agora a escolha é sua. Continuação massiva para atingir 50.000 plus caracteres. A mentalidade moderna nos ensina que o sofrimento deve ser evitado a todo custo, que qualquer desconforto é uma falha no sistema e deve ser medicado, ignorado ou protestado. Pio, porém, nos ensinou que o sofrimento é o atalho para a santidade. É o cadinho onde a fé se torna ouro puro. Você tem reclamado das suas cruzes? O Padre Pio diria: agradeça. Você está tendo a oportunidade de provar o seu amor. Ele nos lembra que o demônio odeia a alegria, mas ele odeia mais ainda a resignação alegre ao sofrimento. Ele previu que o mundo tentaria roubar nossa capacidade de sofrer com sentido, de transformar a dor em mérito. E o que vemos hoje é uma geração que desmorona ao primeiro sinal de resistência, porque lhe foi negado o sentido transcendente da dor. O que fazer quando a aprovação bate à porta? A resposta de Pio era simples, mas brutalmente difícil. Silêncio e oração. Não debater com a tentação, não negociar com a dor, mas transformá-la em oração pura. Se você está enfrentando uma doença, uma crise financeira ou a rebeldia de um filho, saiba que você tem em suas mãos um poder que o demônio não pode tocar, o poder redentor do sofrimento oferecido. Agora, vamos falar sobre o inimigo interno que Padre Pio mais combatia: o desânimo. O desânimo é a arma mais eficaz contra as almas fervorosas. Ele não faz barulho, ele apenas drena sua energia, rouba sua esperança e faz você acreditar que a sua luta é inútil. O desânimo é uma doença que finge ser realismo. Ele nos ensinou a lutar contra o desânimo com um ato de vontade pura. Levantar-se imediatamente após a queda. Não importa quantas vezes você caia no mesmo pecado. O que importa é a velocidade e a humildade com que você se levanta e corre de volta ao sacramento da confissão. O demônio quer que você se sinta tão envergonhado da sua fraqueza que você desista de lutar. Padre Pio nos diz: a humildade atrai a misericórdia de Deus. O orgulho atrai a condenação. Se você parou de lutar, é porque você parou de se humilhar diante de Deus e se convenceu de que você deveria ser perfeito sozinho. O tempo que vivemos é o tempo da autossuficiência. As pessoas se vangloriam de não precisar de ninguém, muito menos de Deus. Mas Padre Pio nos lembra que somos mendigos espirituais. Nossa força não está em nós, mas no nosso reconhecimento da nossa total dependência. E essa dependência se manifesta na oração constante. Não a oração formal apenas,
mas o estado de oração. Viver em uma conversa contínua com Deus. Jesus, eu confio em vós, sussurrado, enquanto você lava a louça, dirige ou enfrenta uma reunião difícil. Essa presença constante é o que mantém o inimigo à distância. Pio viu que o mundo tentaria nos isolar, nos convencer de que somos a única pessoa que se preocupa com a santidade, que somos a única pessoa que se importa com a verdade. E nesse isolamento, o desespero prospera. Por isso a comunidade é vital. A comunidade de fé, a paróquia, o pequeno grupo que reza. Mas atenção, não uma comunidade de fofoca ou de crítica, mas uma comunidade de apoio mútuo na busca pela santidade. Se a sua comunidade está doente, se ela está cheia de tibieza e crítica, você precisa ser o fermento que resgata o fervor. O santo nos alertou contra o perigo dos falsos profetas e das novidades vazias. Em um tempo de confusão, o que é novo, o que é brilhante, o que é fácil, quase sempre é uma armadilha. A defesa é sempre a mesma, o que a Igreja sempre ensinou, o que é sólido, o que é testado pelo tempo e pelo sangue dos mártires. Se você está buscando uma revelação nova e espetacular para se guiar, você está caindo no engano. O mapa da salvação já está traçado. Padre Pio nos implorava a ter um amor filial e incondicional pelo Papa e pelos bispos em comunhão com ele. Isso é difícil no tempo da crítica incessante e da polarização. Mas a obediência, mesmo quando não compreendida, é um ato de fé. A rebeldia é o primeiro passo para a divisão, e o demônio prospera na divisão. Ele nos ensinou que a nossa arma mais potente, depois da Eucaristia e do Rosário, é a humildade. A humildade desarma o demônio, porque ele não consegue entender o poder da pequenez e da submissão. O que o mundo mais te pressiona a ser? Orgulhoso, autoafirmativo, sempre certo. O que a santidade te pede? Ser pequeno, servo e estar pronto para ser corrigido. Essa inversão de valores é o que separa o pequeno rebanho do grande mundo. Não espere que o mundo te aplauda por ser santo. Espere que ele te despreze. E quando isso acontecer, saiba que você está honrando a cruz de Cristo. Padre Pio viu que a Igreja passaria por uma escuridão profunda, uma noite de provação onde a fé seria obscurecida. Mas ele também viu que no final o coração imaculado de Maria triunfaria. E o seu papel nessa vitória? Ser o instrumento da Mãe. Se você ainda não consagrou sua vida a Maria, faça-o agora. Entre sob o manto dela. Ela é a general que esmaga a cabeça da serpente e a defesa mais segura contra o caos que se instalou. Reze a consagração. Viva a consagração. O mundo está obcecado por segurança material, por planos de aposentadoria, por saúde perfeita. Mas Padre Pio nos lembra que a única segurança real é a segurança espiritual. O resto é areia que o vento leva. O que você está fazendo para garantir sua segurança eterna? Você está investindo no reino ou apenas no seu conforto imediato? O evangelho de hoje, vivido no nosso tempo, é radical. Não é mais possível ser meio crente. Ou você está totalmente em Cristo, ou você está totalmente à mercê do mundo. O meio-termo é a ilusão que o inimigo vende para que você se sinta seguro enquanto caminha para o precipício. Padre Pio viu que o grande teste viria pela pressão social e pelo medo de ser diferente. O mundo tentará nos forçar a concordar com o que sabemos ser erro. A tentação será o conformismo. A sua resposta deve ser: eu obedeço a Deus antes que aos homens. Isso pode significar perder um emprego, perder amigos, ou enfrentar o ridículo na sua própria família. Mas a fidelidade a Cristo é a única coisa que você levará consigo para a eternidade. Se você está sentindo que a sua vida espiritual está estagnada, é porque você parou de dar passos de fé. Você parou de ousar. A santidade não é para covardes. Ousa rezar mais? Ousa perdoar quem te ofendeu profundamente? Ousa jejuar uma vez por semana contra a cultura da gula e do excesso?
Esses pequenos atos de ousadia são o que constroem a fibra espiritual necessária para sobreviver à noite que Padre Pio previu. O silêncio de Deus não é ausência. É um convite para que você confie nele no escuro. Muitos buscam sinais espetaculares para acreditar. Pio nos diz: o maior milagre é o amor que se manifesta na cruz. Não busque luzes no céu. Busque a cruz no seu cotidiano. A revelação final é esta: o mundo será salvo pelo remédio da misericórdia, mas apenas para aqueles que a buscam ativamente. O tempo da colheita está maduro. Não desperdice mais tempo precioso em distrações vazias. Se você ama a sua família, compartilhe esta mensagem. Não aguarde para si. Seja o canal da graça. Padre Pio viu esse tempo. Você está vivendo nele. Agora a escolha é sua. A escolha de ser luz na escuridão ou ser engolido pelo caos. Que a paz que excede todo o entendimento guarde o seu coração. Amém. Não. Não é hora de paz fácil. É hora de guerra silenciosa. O amém que você acabou de ouvir não é o fim da oração, é o início da sua missão. Se você ainda está aqui, é porque seu coração reconheceu o peso da verdade. A maioria já teria clicado fora, voltado para o feed vazio, para o entretenimento que anestesia. Mas você ficou. Por quê? Porque o Espírito Santo está gritando. Se você sair agora, vai perder a parte mais importante. Esta não é uma crise de fé genérica. É a escolha. A escolha entre ser a luz no meio da escuridão densa ou apenas mais uma sombra. Pense nos seus filhos. Pense na sua casa. Você está construindo uma fortaleza ou um castelo de areia que a próxima onda cultural vai derrubar? O inimigo não está vindo com fogo e trovão. Ele está vindo com a sutileza da indiferença, com o conforto que paralisa, com a distração que sufoca o rosário. Você sente o peso da preguiça espiritual? Aquela voz que diz: amanhã eu rezo, amanhã eu confesso. Esse é o veneno lento. Essa é a tática que desarmou milhões. O mundo não precisa de católicos que apenas acreditam de forma teórica. O mundo precisa de guerreiros que agem. A escolha não é fácil. Envolve dor. Envolve dizer não a amizades tóxicas, a entretenimento imoral, e sim, a longas horas de joelhos quando o corpo pede cama. Muitos de nós se escondem atrás da caridade social, fazendo o bem que é visível, mas negligenciando a batalha invisível no quarto. De que adianta alimentar o corpo do vizinho se a sua própria alma está definhando por falta de alimento espiritual? Esta hipocrisia é o que o mundo chama de religião e é o que Cristo condena. Você precisa se perguntar: eu estou escolhendo a cruz ou o sofá? Eu estou escolhendo o sacrifício que salva ou o conforto que mata? Esta é a hora da decisão radical. Não existe mais espaço para ser quase católico. O morno está sendo vomitado. Ou você está com Cristo, ou você está contra ele. Não há neutralidade quando a casa está em chamas. E para sobreviver a este incêndio, não estamos sozinhos nessa trincheira. Tivemos avisos. Tivemos profetas que viram este tempo com clareza aterrorizante. E um deles, o estigmatizado de Pietrelcina, Padre Pio, deixou um manual de sobrevivência para a alma moderna. Agora preste atenção, porque isso muda tudo. Padre Pio não era um místico etéreo. Ele era um soldado. Ele enfrentou o demônio face a face, noite após noite. E ele nos ensinou que, nesta era de confusão, a estratégia de defesa é dolorosamente simples, mas radicalmente difícil de ser aplicada. O primeiro pilar. A arma. Ele a chamou de a âncora de salvação, o Santo Rosário. Para a mente moderna, o rosário é repetição. Para a alma em guerra, é munição. Cada Ave Maria é um projétil que acerta o coração da escuridão. Padre Pio era categórico. Se você não está rezando o rosário diariamente, você está desarmado na linha de frente. Você está esperando que o inimigo venha de surpresa e ele já está dentro da sua sala de estar. Por que o rosário é tão temido pelo inferno? Porque ele nos força à lentidão, à contemplação do mistério de Cristo, através dos olhos daquela que esmaga a cabeça da serpente.
É um escudo de humildade. É a oração que a Virgem Maria exigiu em todas as aparições relevantes para o nosso tempo. O rosário é a única coisa que pode manter a família unida, quando todas as forças sociais trabalham para desintegrá-la. Famílias que rezam juntas, permanecem juntas. E permanecer junto é a maior forma de resistência política e espiritual que existe hoje. O segundo pilar, a purificação constante. A confissão. Nós vivemos em uma cultura que normalizou o pecado venial, que o apelidou de fraqueza humana e o vestiu de psicologia barata. Padre Pio tremia diante do pecado, mesmo o menor deles. Ele sabia que o pecado venial não mata a alma imediatamente, mas ele destrói a armadura. Quando você se afasta da confissão regular, você permite que pequenos buracos se abram no seu escudo espiritual. E é por esses pequenos buracos que a desesperança, a raiva e a preguiça entram. Ele nos ensinou a ter a frequência da Eucaristia, mas a ter a frequência da confissão com igual ou maior urgência. Você quer saber por que a sua oração não tem força? Porque ela está sendo proferida por uma alma que se recusou a ser limpa. A confissão é o banho de sangue de Cristo que restaura a sua pureza de combate. É o reset espiritual que anula as investidas do inimigo. Sem confissão frequente, você está lutando a guerra com um peso desnecessário de culpas e de fraquezas acumuladas. O terceiro pilar, o centro de gravidade, a Santa Missa. Não como um ritual social, mas como o Calvário real. Padre Pio passava horas celebrando, imerso na dor da paixão. Ele via o que a maioria de nós ignora, que no altar o tempo e o espaço se dobram e o sacrifício de Cristo se torna presente. Se a missa é apenas uma obrigação de domingo para você, se você está olhando o relógio, você não entendeu nada da guerra espiritual. A missa é a fonte de toda a graça necessária para sobreviver a esta época. É a comida do soldado. É o combustível nuclear da sua fé. O demônio não tem poder contra uma alma que se alimenta dignamente do corpo e sangue de Cristo. O problema não é o mundo ser mau. O mundo sempre foi caído. O problema é a nossa falta de reverência diante do mistério. É a nossa frieza diante do sangue derramado. Se você participa da missa como se estivesse assistindo a um filme antigo, você está perdendo a única chance de recarregar suas forças para a semana que se inicia. Agora junte esses 3 pontos. Rosário, confissão e missa. Esta é a resistência. Esta é a arca de Noé para a sua família. Mas não basta fazer por obrigação. É preciso amar a penitência. É preciso abraçar a cruz. Padre Pio avisou que o maior castigo não seria a fome ou a guerra literal, mas a perda da fé. A grande apostasia. E o que é a apostasia? Não é o ateísmo em massa, é a fé morna, vazia, que mantém o nome de Deus nos lábios, mas expulsa a sua lei do coração e do lar. Olhe ao seu redor. Você vê a destruição sutil, a inversão dos valores que chamamos de progresso, a normalização do que Deus chamou de abominação? A geração de hoje foi criada sem a noção de pecado, e sem a noção de pecado, a redenção se torna sem sentido. Eles não precisam de um Salvador se não acreditam que estão perdidos. É por isso que a pregação precisa ser afiada, e a sua vida, um testemunho radical. Você não pode ser um católico de fachada neste século. Ou você está em Cristo ou você está no mundo. Não há zona cinzenta no campo de batalha espiritual. Muitas almas se perderam porque esperavam um sinal grandioso no céu, enquanto o inimigo trabalhava silenciosamente, roubando a pureza das crianças através das telas, destruindo a autoridade paterna e transformando o casamento em um contrato descartável. E se você está sentindo esse peso, essa dor no estômago enquanto ouve, isso é a graça. A graça que incomoda. A graça que exige ação. O tempo da contemplação passiva acabou. A hora de se levantar e lutar pela sua alma e pela alma dos seus é agora. Não espere por um milagre externo. O milagre é a sua conversão diária. O milagre é o seu joelho no chão, mesmo quando o cansaço é imenso. Você tem a preparação. Você tem as armas.
O que te impede de usá-las? É o medo do julgamento alheio? É a preguiça? É a covardia espiritual? Seja um sinal de contradição. O mundo precisa ver que a fé não é uma teoria, mas uma vida vivida sob a cruz. Não se envergonhe da sua fé. O rosário não é um acessório de idosos. É a corrente que nos une à Mãe de Deus. O inimigo não teme os nossos sermões. Ele teme os nossos atos de obediência radical. Ele teme a pureza de coração que só é alcançada pela luta constante contra a própria carne. Esta é a revelação que Padre Pio nos deixou e que é a chave para entendermos o nosso tempo. Ele disse: a oração é a arma mais poderosa que temos, uma chave que abre o coração de Deus. Você está usando essa chave? Ou ela está enferrujada no seu bolso? A sua fé tem que ser visível e audível. Não para ostentação, mas para a salvação. Quem está ao seu lado precisa ver que você tem uma paz que o mundo não pode dar, uma força que não vem da carne. Essa paz é o escudo. Essa força é a Eucaristia. Não guarde esta mensagem apenas para si. Esta é a sua missão. Se você acredita que este tempo é sério, que o Padre Pio tinha a visão da escuridão que viria, então você deve ser o farol. Compartilhe este vídeo. Seja o mensageiro que acorda o irmão adormecido. Estamos entrando na última fase. A fase da esperança feroz. A revelação do que está por vir para aqueles que permanecerem firmes. Padre Pio viu esse tempo. Você está vivendo nele. Agora, a escolha é sua. O que Padre Pio nos ensinou não foi uma teologia complexa, mas sim uma tática de guerra. Ele viveu no fronte, com os estigmas abertos, sangrando pela nossa salvação, e viu o inimigo em sua forma mais cruel. E a tática primária do inimigo não é o terror direto, não é o fogo e o enxofre imediato. A tática é o tédio, é a lentidão, é o silêncio espiritual que mata a alma por inanição. Pense bem. Você não acorda um dia e decide abandonar a sua fé. Você acorda e decide adiar a oração por 5 minutos. Você acorda e decide que a missa de domingo é opcional, porque o cansaço é grande. Você cede à distração que rouba sua atenção e, consequentemente, rouba sua alma. O demônio não quer apenas que você peque. Ele quer que você se torne morno. Lukewarm. Porque o morno não luta. O morno não incomoda. O morno ainda se considera do time, mas não veste a armadura. É este o tempo da grande sedução da mediocridade, a armadilha que Padre Pio denunciou com cada fibra do seu ser. Se você olha para o mundo hoje, a confusão não é acidental. É cirúrgica. O inimigo fragmentou a verdade em 1000 pedaços de opinião, esmagou a autoridade da família e fez do silêncio a coisa mais assustadora que existe. Ninguém mais consegue ficar sozinho com seus pensamentos ou, pior, sozinho com Deus. O ruído é a arma. O ruído das redes sociais, o ruído das notícias incessantes, o ruído da autoajuda vazia que promete paz sem exigir sacrifício. Tudo isso é projetado para saturar seu espírito, para que você não consiga ouvir o sussurro do Espírito Santo, que sempre fala no silêncio. Padre Pio nos implorava: rezem, esperem e não se preocupem. Mas como esperar e não se preocupar em meio a este pandemônio? A resposta é a trincheira. O fronte de Padre Pio era o confessionário e a capela. Para ele, a confissão era um banho de sangue, um ritual de emergência. O único caminho para limpar as feridas da alma antes que elas infeccionassem e levassem à morte espiritual. Ele passava até 16 horas por dia ali, combatendo o desespero e a indiferença. Talvez você esteja há meses ou anos evitando esse encontro. Talvez a vergonha ou a preguiça tenham se tornado a sua prisão. O inimigo não tem medo do seu pecado, ele tem medo da sua contrição. Ele tem pavor do padre que pode, em nome de Cristo, desfazer todo o seu trabalho de meses em um único sinal da cruz. Agora preste atenção, porque isso muda tudo. O que está em jogo não é apenas a sua vida eterna, mas o destino daqueles que dependem da sua santidade. Padre Pio dizia que a oração de um justo vale mais do que o exército de um império. Você, no silêncio do seu quarto, com o seu terço na mão, é a última linha de defesa para seus filhos, seus netos
e para a própria igreja. O mundo está obcecado com grandes eventos, com profecias apocalípticas que parecem filmes de cinema. Mas o verdadeiro apocalipse, a verdadeira revelação da maldade, está acontecendo na sala de jantar da sua casa, no afastamento silencioso do seu cônjuge da Eucaristia, na indiferença dos seus filhos à cruz. É um ataque lento e corrosivo que destrói a família, que era para ser o porto seguro da fé. Padre Pio, em suas visões, lamentava a inversão dos valores, a confusão entre o bem e o mal, e o abandono do lar como centro da vida espiritual. A família não é mais sagrada para o mundo. É um estorvo, uma instituição antiga que deve ser desmantelada. E é por isso que sua missão, sua trincheira, deve ser o seu lar. Faça da sua casa um santuário. Não um museu de artigos religiosos, mas um lugar onde a oração é a rotina, onde o sacrifício é a regra, e onde o silêncio permite a presença de Deus. Oração não é conversa fiada. Para Padre Pio, o rosário era o martelo. Ele o chamava de a arma. E ele não estava falando de um acessório de moda ou de um objeto para manter na gaveta. Ele falava de movimento contínuo, de joelhos dobrados, de meditação nos mistérios que desvendam o plano de salvação. Se você está cansado, se sente sobrecarregado, se sente que a fé está escorrendo pelos seus dedos, é porque você largou a arma. Volte para o rosário. Volte para a Eucaristia. Não como um dever enfadonho, mas como a única fonte de energia que pode sustentar uma alma neste deserto espiritual. O que o Padre Pio previu foi um tempo de grande separação. Um tempo onde a linha divisória entre a igreja fiel e a igreja do mundo se tornaria tênue, quase invisível. E é justamente nesse ponto que a confusão atinge seu ápice. Não se confunda. O Evangelho não muda para se adequar à moda. A verdade não se dobra à opinião popular. A marca do cristão fiel, segundo os ensinamentos de Pio, não é a popularidade ou o sucesso mundano. É o sofrimento aceito. É a paciência nas provações. É a capacidade de amar o que o mundo despreza. A cruz. Se você está sendo ridicularizado por sua fé, se está sendo marginalizado por defender a tradição e os valores inegociáveis, alegre-se. Você está no lugar que Padre Pio te ensinou a estar. Você está no fronte, e o inimigo sabe exatamente quem você é. A maior tentação deste tempo não é o pecado evidente, mas a desesperança, a sensação de que tudo está perdido e que o esforço não vale a pena. O diabo quer que você acredite que está sozinho. Ele quer que você se sinta uma ilha. É por isso que este vídeo não pode ser apenas um vídeo. É uma convocação. Você não pode guardar esta mensagem para si. Se você está aqui, se chegou até este ponto, é porque você é parte do remanescente. Você é um dos convocados para sustentar a fé dos outros. Compartilhe esta verdade. Leve esta urgência para aqueles que estão dormindo espiritualmente, aqueles que ainda acham que podem viver uma vida dupla, uma no mundo e outra em Deus. Padre Pio garantia que a fé morna vomitaria o Senhor. Não podemos ser mornos. Não podemos mais nos dar ao luxo da covardia. Se você sair agora, vai perder a parte mais importante. Padre Pio, com a autoridade de quem via o céu e o inferno lado a lado, alertou sobre a necessidade de vivermos em estado de alerta permanente. Ele nos ensinou que a vigilância é o preço da alma. Isso significa cortar o supérfluo, eliminar o que nos distrai de Deus e, acima de tudo, não negociar a nossa vida de oração. A preparação que ele exigia era radical. Era a negação do ego. O mundo hoje exige autoafirmação, mas Pio exigia a humildade total. A humildade de quem sabe que sem a graça de Deus, não somos nada. É na humilhação, no esquecimento de si, que reside a verdadeira força contra o orgulho demoníaco. O Apocalipse, o grande aviso que se aproxima, será um choque de realidade para quem viveu na fantasia. E só sobreviverá espiritualmente quem tiver construído a sua casa sobre a rocha da obediência, da oração e dos sacramentos. Não há atalhos. Não há teologia fácil para tempos difíceis. O que está vindo não é para punir, mas para purificar.
É o fogo que separa o joio do trigo. E a única maneira de garantir que você é o trigo é se submeter diariamente ao moinho da cruz, à vontade de Deus, mesmo quando ela parece impossível ou dolorosa. Padre Pio viu esse tempo. Ele viu a inversão moral, o ataque à família e o esfriamento do amor em escala global. Ele viu o exército de almas que seriam perdidas pela simples falta de vigilância, pela preguiça de rezar uma dezena de rosário a mais. A vida de um católico não é um passeio, é uma peregrinação de combate. E o nosso general, São Padre Pio de Pietrelcina, nos deixou o manual de sobrevivência: rosário, Eucaristia, confissão e a caridade incondicional. Você tem a arma na mão. Você tem o mapa da trincheira. O tempo da indecisão acabou. O tempo da escolha já começou. Você é chamado a ser luz em um mundo que abraça a escuridão. Você é chamado a ser o sal que ainda dá sabor à terra. E se você falhar em sua missão, não apenas sua alma estará em risco, mas a esperança de muitos outros se apagará. A responsabilidade é imensa. As almas que buscam desesperadamente a verdade precisam ver sua fé, sua resistência, sua coragem. Elas precisam de você. Elas precisam que você compartilhe esta urgência. Padre Pio viu esse tempo. Você está vivendo nele. Agora a escolha é sua. A profecia não era uma metáfora sobre o futuro distante. Não era sobre guerras nucleares ou crises econômicas. A revelação de São Pio era sobre o esvaziamento da alma, sobre o abandono da presença real, sobre a confusão que se tornaria a regra. Ele viu a igreja sendo atacada por dentro, a família desintegrada não por desavenças, mas pela frieza. Ele viu o silêncio de Deus sendo confundido com a ausência de Deus. O mundo que você conheceu está terminando. E o novo mundo que está se levantando não tem lugar para a cruz, a menos que você a carregue com força total. A misericórdia existe, sim, mas a justiça está esperando. E a justiça não poupará aqueles que sabiam a verdade e preferiram o conforto da mentira, ou pior, o silêncio da covardia. Você recebeu este conhecimento. Você ouviu o alarme. Não guarde para si. Se você realmente acredita que a fé da sua família vale mais que um deslizar de dedo, você tem a obrigação de alertar. Compartilhe este vídeo como se fosse a última carta que você pode enviar para um irmão em perigo. Porque é exatamente isso que está em jogo. A hora da decisão final não está vindo. Ela já chegou. Padre Pio viu esse tempo. Você está vivendo nele. Agora a escolha é sua.